Aula do dia 15 de outubro, pessoal, aula da tarde, parte 2. Temos só 4 alunos, meu Deus do céu, o que aconteceu com a turma? Será que é porque eu estou no escuro? Eu vou abrir até a cortina para ver se... Nada. Tá louco, gente, onde é que foi a turma? Ainda bem que eu estava ouvindo a conversa, diz a Grace. Sim, a gente fez, hoje de manhã eu também fiz um papinho assim com os colegas também, das duas situações. Sobre coisas gerais do Hamilton, que foi legal também. O Hamilton é um aluno que ele tem uma descendência indígena, coisa assim. Então a gente estava falando dessa situação de ser diretor de escola ainda numa condição ainda mais precária e tal, né? Que é o caso das públicas aí tudo. Que realmente eu digo assim para eles que eu acho que professor de rede pública mereceria uma estátua, né? Já por si só. Só por sobreviver a esse sistema aí. Né, Grace? Mas vamos lá, gente. Estamos gravando. Deixa eu começar o conteúdo aqui. Obrigado, Grace, por abrir a câmera, tá? Mas fica tranquila aí, se quiseres. Mas adoro que tem a gente, que a gente se vê um pouquinho. Pessoal, pode mostrar a bagunça aí da sala também, não tem problema. Não é só eu. Então, estávamos falando de aspectos ligados à periodização, né? Estava dando mais as vantagens da periodização e o aspecto temporal dessa periodização, né? Agora a parte do conteúdo, eu vou passar muito rápido, tá? Mas só para vocês saberem que tem alguns slides aqui sobre bases teóricas da periodização, assim. Quando a gente fala em período, nós já vimos na aula passada, nós falamos de dividir o tempo em partes e pensar que nessas partes vão acontecer coisas que se repetem, né? Que dali formam ciclos, né? Por isso cargas cíclicas ou ondulatórias ao longo do tempo, né? Toda essa base de ideias ondulatória, ele parte de uma base teórica mais forte que vem da biologia, que é a tal da teoria da evolução. Vocês tiveram uma aula muito boa com o meu mestrando, com o André, onde a gente notou, ele mostrou isso, né? Ele fez algumas relações com treinamento, mas aqui eu só vou linkar isso, que as pessoas que mais estudam a periodização e ela vai surgir numa forte relação desse entendimento, de que o nosso organismo vai funcionar também em ciclos. E essa base de ideias e ciclos, como é, por exemplo, na teoria da evolução, a ideia da espécie, que ela vai de um início de uma espécie, partindo de uma transformação até a extinção dessa espécie, e muitas vezes com alguns desdobramentos em outras espécies, né? Ela vai ter também as suas oscilações nos ciclos vitais, que aí seria do espécime, né? Seria uma vida, né? Um ciclo vital. E esse ciclo vital, que é a nossa vida, né? Ela também vai ter suas oscilações. Nós vamos ter oscilações que vão ser demarcadas, como a gente falou na outra parte, por questões ambientais, inclusive o tamanho da Terra e o tempo de giro e as oscilações estacionais, eles vão marcar também muita influência nos nossos relógios biológicos. Né? E a teoria do treinamento físico vai se utilizar disso para dar cargas também, para entender que nós vamos ter melhores adaptações em ciclos, em fases, em períodos definidos. Né? E aí que vem os métodos de treinamento para isso. Tá? Mas aqui eu vou passar rápido, então. Esses eram os slides, mas eu diminuí eu vou falar menos disso. Por exemplo, a questão do bipedalismo, né? Esse é outro elemento importante. Nós somos do jeito que nós somos por pressões evolutivas de milhares e milhões de anos, né, que fizeram ser aquilo que a gente é. E um dos aspectos, por exemplo, é a nossa capacidade de se locomover, né? E dali que vem o termo aparato locomotor, porque ele é extremamente importante e ele é extremamente otimizado para caminhada e para corrida, né? Com características muito fortes sobre, por exemplo, locomoção, sobre vencer, ter grandes deslocamentos. Né? A ocupação dos continentes é um exemplo disso. Antes da tecnologia, ou até com uma tecnologia de muito baixo nível, né, o ser humano, o Homo sapiens, vai ocupar continentes, né, através desses processos. Isso não é pouca coisa, é uma característica muito particular. Tem outros animais que fazem, mas não são todos que se distribuíram assim e tal.
Tá? Então, isso são marcações importantes para aquele raciocínio que eu falei para vocês ali na outra parte, né? De que, bom, quando eu vou fazer práticas de exercício que fogem de um padrão locomotor ou um padrão evolutivo de atividade muscular, coordenativa, atenção, porque eu posso estar colocando o meu organismo em desafio, né? E aí entra a questão da eficiência de transmissão, lesões, etc. Para isso eu tenho que entender bem que desequilíbrios musculares, que forças que atuam sobre aquela atividade que eu faço, para programar também o que eu vou fazer. Tá? Muito bem. E a última parte aqui eu trago algumas referências, pessoal, sobre fatos ligados à questão da ondulatoriedade, ou seja, dessa ideia original ali de periodização e versus cargas lineares, como ela muitas vezes aparece, que eu vou resumir assim um pouco, ela é um tanto etérea, tá? Essa discussão. Tem referências boas, inclusive tem pesquisadores muito bons que às vezes colocam em xeque e fazem uma discussão sobre isso, mas que eu julgo que ela é um pouco plástica, assim, no sentido de que não se há dúvidas, do ponto de vista do treinamento físico, que o caráter de cargas deva ser ondulatório. Tá? Então, por exemplo, tem professores que vão colocar lá assim, ó, que mas espera aí, se eu vou repetir a sessão, 2 sessões seguidas com a mesma carga, isso não é ondulatório, isso é linear, digamos. Tá errado. O fato de tu fazer a carga ela repetida 1, 2 vezes, isso não tira o caráter ondulatório. Eu posso ter uma carga de manutenção ali sobre o sujeito, mas o importante é que ao longo do tempo eu tenha uma ideia de microciclo e mesociclo que ondulem coisas. O que é errado, sim, e aí sim que fere princípios do treinamento, é fazer o teu aluno treinar 1 ou 2 meses com a mesma carga. Isso sim, isso não se tem dúvida. E a gente vê muita prática de treinamento que faz essas coisas, esses números mágicos assim. Tá? E também, outra coisa que eu quero lembrar é assim, ó, que quando se faz essa carga fixa, por exemplo, em alguns espaços de treinamento, tá? Que eu já julgo que tem seus problemas, né? Tem que lembrar também que, na verdade, nem isso é linear, né? Nem isso é constante, porque o aluno vai se adaptando ao longo do tempo. Então, a carga é fixa, mas você sabe que não é mais. Ao longo do tempo, esse aluno vai melhorando e aquele percentual que ele trabalhava com aquela carga fixa já não é mais o mesmo. Né? Então, de certa forma, há uma oscilação ali. E, às vezes, o aluno ou o pesquisador ele nem se atenta a isso. Tá? Então, na verdade, até há oscilação, mas é por uma falta de entendimento sobre as cargas específicas. Mas, de qualquer jeito, o que eu quero resumir é isso. Essa discussão sobre se é ondulatório ou não existe, tá, gente? E assim, eu falo para vocês que não é uma coisa estranha. Se vocês, eu digo assim, entrem no mundo do dia a dia de muito treinamento aí eu brinco dos marombeiros lá, que eu volto e meio pego no pé, dos Forrest Gump da vida, da corrida e coisa assim, tu vê que tu conversa com eles, o que ele faz durante a semana, no treino, o que ele vai fazer na próxima, o que ele vai fazer no próximo mês. Quase sempre tu não vê ele falando de redução de cargas. Só vê ele, eu vou aumentar, 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 aumentar. Tá, mas quando é que tu reduz? É um papo que não aparece no papo do cara. E quando tu pergunta, às vezes ele não entende a pergunta. Então é um sinal de que não aparece. De novo, eu vou colocar isso. Professor, então pode ter carga linear? Não pode ter. Vamos falar sério, gente. Não existe carga, ninguém é super-homem aqui, não existe o ad infinito, né, de cargas. É óbvio que esse cara vai oscilar. Né? Agora, se ele não programar isso, se ele não periodizar essas oscilações, o corpo vai periodizar. O corpo vai dar sinais, só que da pior forma. Vai vir a dor, vai vir a lesão. E é isso que vocês também vão ouvir desses caras. Daqui a pouco, começou a me doer o peito, tive que baixar a carga, porque está me doendo ali também. Mas está fazendo errado. Claro, o organismo vai avisar que está. Isso, e se não avisar, aí entram maiores problemas, que aí vem o overheating, vem lesões mais sérias, vem lesões crônicas, né? E inclusive overtraining, que é o que a gente falou na outra parte, que esse é mais arriscado, porque muitas vezes envolve um abandono da atividade física mesmo, e para sair do overtraining vai levar médio e longo prazo também, né? Não é uma questão fácil. Então,
tem que lembrar disso, tá? Então, quando aparece essa discussão, atenção, tá? Porque muitas vezes vem de lugares que não são próprios do pessoal do treinamento. Às vezes é uma colonização, assim, é um cara da biomecânica, vou chutar que eu sou da biomecânica, tem mais facilidade, e vai querer estudar lá e quer reinventar a roda. E aí vem essa discussão também, para finalizar essa parte, assim, mas colocando em xeque a periodização, será que existe, será que não existe? Gente, essa é uma discussão muito etérea, que eu até assim, eu tenho que estar muito claro o que é periodização para essas pessoas. Se achar que como se fazia na União Soviética e deu e não se fez mais nada. Se fez muita coisa depois disso, né? É óbvio que aquele treino que tu faz depois de 6 meses, hoje em dia se altera isso, tem oscilações, tem reajustes e tal. Então eu diria assim, até hoje não há uma teoria que substitui a periodização. O que há, sim, é o que fazer nessa periodização ao longo do tempo. É o quanto de carga tu vai oscilar, se tu vai fazer ela concorrente ou não, que adaptações de médio e longo prazo tu tens, se são responsivos ou não o treino e o que vai se fazer. Tem muita coisa aí para se aprender, mas o pano de fundo da organização não se alterou. As ideias gerais sobre micro, meso e macrociclo continuam muito firmes e não há qualquer outra teoria que chegue perto de substituir essa teoria com algo realmente diferente. Quando vocês forem olhar muitas vezes essas novas modas, que é hipóteses, vamos chamar assim, no modo mais educado, né? Essas hipóteses novas são, na verdade, releituras de características de periodização. Então, não, mas aqui eu mantenho a carga 2 sessões e depois eu altero. Sim, mas isso é ondular ainda, né? Fazer 2 sessões seguidas iguais, isso não transforma a tua carga linear, né? Tu pode ter distribuições ondulatórias um pouco mais sensíveis, mais leves, né? Com alterações a cada 2 sessões, 3, tudo bem, isso não vai deixar de ser ondulatório. O que tu tem que pensar é que o importante é que envolvam essas oscilações de curto prazo, de médio prazo e longo prazo, tá? Então, lembrem disso, tá, pessoal? De manhã a gente discutiu bastante isso, pessoal, até sobre questões essenciais até da profissão, tá? Que aí eu gosto de aproveito para comentar aqui sobre isso, assim. Eu diria que a periodização, pessoal, é parte do conteúdo do treinamento físico, onde a gente tem algo que é dos conhecimentos que são mais autóctonos da área da ciência do exercício, da educação física, como a gente queira chamar, tá? Mas, claro, ele tem uma tradição no eixo biodinâmico da nossa formação, né? E realmente ele se aplica melhor, ele foi mais testado. Tanto é que a maioria dos meus exemplos e nossos métodos são envolvendo aspectos que são biodinâmicos, força, velocidade, resistência. Embora eu fale para vocês que o mundo é mais complexo até do treinamento mesmo, tá? Mas as bases dele tem tudo isso. Mas é importante lembrar que, embora tenha esse eixo mais biodinâmico, que seja uma disciplina mais de fim de curso desse aspecto, embora vocês tenham ali mais ou menos no meio, né? Ele seja algo que englobe vários conteúdos, ele é um conteúdo obrigatório para qualquer prática de exercício, tá? Ele é um conteúdo obrigatório. E é isso que eu ia comentar. A periodização, eu já tive casos ao longo dos anos de alunos que aplicaram a periodização, por exemplo, nos campos da saúde, né? Bom, os exemplos estão aí, nós vamos ter exemplos na própria disciplina, que eu vou mostrar para vocês o caso do Parkinson, da caminhada nórdica, já viram alguma coisa, mas vão ver detalhes sobre treinamento maior, assim, os alunos vão dar aí no final do mês. A gente tem experiências ótimas, assim, até na escola, de organização do tempo pedagógico, partindo também de pressupostos da periodização, né? Sobre organização de adaptações ligadas a aspectos de controle motor, a fases sensíveis de desenvolvimento do aluno, tá? Inclusive eu tive já a oportunidade de trabalhar com diretrizes curriculares ao nível de estado e já vi coisas ao nível nacional, mas no estado eu trabalhei mais nisso. E um dos conteúdos era treinamento mesmo. Eram aspectos biodinâmicos da educação física na escola, mas eram também aspectos ligados a treinamento, a conhecimentos gerais de treinamento, aplicados para o aluno como uma forma dele entender essa cultura do movimento, né? E claro que muitas vezes não é nem o mais importante, muitas vezes tem relações psicossociais importantes ali que tem que ser desenvolvidas, mas de qualquer jeito também conta conteúdos ligados à educação física. Controle motor, aspectos até da cultura corporal dos esportes, fazer os alunos aprenderem mesmo as práticas corporais aí,
E aí, a mensagem que eu dou para vocês, gente, é o seguinte. Até paro aqui de compartilhar, porque é um pouquinho mais... Mas assim, ó, interpretativo isso. Eu já tive muito professor, e eu acho que hoje está menor isso, mas ainda tem, o discurso sectários, né, que a gente chama, que é assim, ó, professor dizendo, aluno chegando no final do semestre me dizendo assim, professor, sabe que eu gostei dessa disciplina, embora não seja a minha área, eu sou da escola. E aí, quando ele fala isso, eu já compreendo que ele não entendeu a disciplina. Né? Fica claro, assim, que vem com esse discurso, não é minha área. Como se essa disciplina fosse só voltada para o esporte de rendimento. Mesmo que eu repita em quase todas as aulas, e vocês que são, acho que os 4 guerreiros que estão me escutando aqui são os que mais escutam mesmo, eu repeti quase todas elas que esse conteúdo ele tem que ser genérico. Embora tenha uma história muito ligada ao esporte, ela é um conteúdo obrigatório para qualquer prática, né? E assim, ó, e aí vem o pessoal, e esses comentários dos dois lados, até tem uma dicotomia na nossa área que é muito forte do pessoal das humanas com as biológicas, né? Então, assim, nessa parte eu escuto muitas vezes colegas que eu respeito um monte e tal, mas dizer assim, não, mas conhecimentos de fisiologia e de treinamento nunca me interessaram na educação física escolar, para mim não serve, não deveria estar ali. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu escuto também colegas da outra área dizendo o seguinte, olha, conhecimento das humanidades, aspectos psicossociais, eu nunca usei nas minhas aulas de musculação. Tá? E isso me deixa apavorado, gente, porque assim, ó, esse é um discurso especial de gente que faz tempo que não suja o tênis em qualquer prática de aula. Tá? Isso é claro. Tá? Porque assim, ó, o cara que está lá na prática, eu estou aqui com o exemplo da Grace olhando, que ela tem uma prática dela profissional num campo médico, com uma influência biomédica, biológica, super forte. Mas ela há de convir comigo. E quando a gente tem um corpo ali na frente, a gente vai trabalhar com exercício, não adianta. Tem os aspectos psicológicos atuando, tem os motivacionais, tem as questões sociais envolvidas, que se tu não quiser olhar, me desculpa, mas tu vai ser um profissional amputado, certamente. Tá? E é isso que eu vejo, o pessoal repetindo, às vezes, o aluno, até por gostar muito de uma área ou de um professor, se ligar nesse discurso sectário, assim, né? E eu acho um problema, né? Porque eu vivo falando disso, embora a minha disciplina não resolva todo o problema, também, porque eu sei que é limitado nos aspectos de humanidade, eu considero muito, eu acho que é muito importante entender. Inclusive, eu acho que a gente, até para ter bons treinamentos, a gente deveria melhorar até as nossas formas de avaliar os aspectos mais qualitativos até. Né? A gente deveria aprender mais a usar questionários, a fazer interpretações ligadas a formas mais científicas disso também, para melhorar essa nossa atuação. Né? Então, tomem cuidado com isso. Eu dou esse recado, assim, e, claro, eu estou aqui dando conteúdos mais do esporte, do esporte não, do treinamento, com muito exemplo do esporte. Mas temos que lembrar disso, que é um conteúdo genérico. Ele tem que ser aplicado de alguma forma, em alguma intensidade, em todas as práticas. Tá? E a periodização é uma ferramenta muito boa para estruturar isso, para organizar. Inclusive com essas experiências. Eu já tive casos de professores que viraram também diretor de escola em Osório, em outros lugares que eu dei aula ao longo dos anos, que me mostraram práticas assim de aplicação dessas ideias de periodização em mundos muito diferentes, assim, no plano escolar, de séries iniciais, estruturando fases de formação, né, organizadas, que, claro, não era para ganhar campeonato nem nada, era para desenvolver melhor os alunos sobre vários aspectos, também de controle motor, também físicos, né, e também educacionais, ligado ao projeto escolar. Tá? Que eu acho que esse é um dos problemas, quando a gente quer entrar em algum lugar sem entender o projeto que está por trás ali. Tem que entender isso. Tá? Mas o treinamento não é contra. Tem que se entender, né? O que vai estar se trabalhando. Né? Tem a questão de inclusão nos esportes paralímpicos, tem muita coisa legal que o treinamento pode oferecer aí. Que essa periodização, essa organização temporal que nós vamos continuar falando ainda por 1 ou 2 aulas, é bem importante. Tá? Grace, tu quer falar alguma coisa? Eu vi que estava te mexendo aí, e no início também, não sei se tu queria. Fica à vontade aí. Que eu gostei muito da tua colocação, Leonardo, porque tarta. Porque, sim, a gente precisa ter essa visão psicossocial, cultural do trabalho onde tu executa o teu trabalho.
E pelo fato de ser um serviço público dentro da Vila Cruzeiro, esses elementos estão sempre muito presentes, né? E feliz daquele que consegue reunir vários conhecimentos e poder colocar em prática. Então, assim, quando eu estou fazendo uma reabilitação num paciente, por exemplo, que eu coloco 5 quilos de carga na coxa dele, sendo que ele não tem uma prática muito frequente, né? Uma prática física muito frequente, eu vou aumentando esse peso. Eu começo, às vezes, numa situação com meio quilo e consigo chegar a 3 quilos em 2, 3 semanas, né? Por quê? Porque eu vou tirando uma média e eu acho que isso é periodização, né? Eu não vou esperar 2 meses para trocar uma carga. Eu vou testando esse paciente e vendo o limite dele e aumentando a carga, porque com isso eu consigo ter melhores efeitos também, né? Claro que às vezes eu preciso dar uma freada, não são todos, mas assim, 90% dos pacientes respondem dessa forma. E eu uso conhecimentos que eu aprendo no Tai Chi Chuan, porque eu faço Tai Chi ajudando um colega num programa de mestrado dele, os ensinamentos que eu aprendo com a Isabela Gavioli Lucchesi do balé, eu uso nos meus Legal. pacientes com reabilitação de tornozelo, coisas que eu aprendo com os mestres da Bahia, na capoeira, eu uso para reabilitação de joelho, tornozelo e quadril. Então, assim, ó, se a coisa está ali, tu pode usar e ela é aplicável e ela tem uma probabilidade de trazer, facilitar a reabilitação de um paciente, por que eu não vou usar? Né? Que bom que eu consigo ter essa rede de pensamento e poder, inclusive, acelerar um processo de reabilitação, que não é só aquela coisa tradicional ali, né? Legal, legal, Grace. Esse caso, por exemplo, que tu dá do aumento de cargas ali, da força, tem uma das formas de controle de treinamento de força é por repetições, né? Então tu vê que o aluno vai melhorando as repetições, tu vai ajustando a carga para ele se manter numa zona de repetições. Mas isso é uma base do treinamento, né? Aí o exemplo que eu dei de manhã é assim, ó, quando o aluno vem me dizer também, então a gente discutindo mais, muitas vezes o aluno vem dizer, professor, mas o senhor não sabe como é que é na prática. Eu não, vai com calma, porque assim, como a gente é velho, né, eu acabo dando mais relato de experiência do que aula, né? Mas assim, por exemplo, eu trabalhei em academia que era, eu digo que é a exceção, e a Grace deve conhecer, né, que é da minha época, mas assim, a exceção à questão ética, porque essa eu falo mesmo, que é a academia do Parcão, que era muito famosa, era chamada entre o pessoal da educação física de academia do porcão. Vocês imaginam por quê? Quem tem um pouquinho mais de idade certamente lembra da RBS entrando, horário nobre, né, propaganda deles, e lembram que não tinha uma pessoa que não tinha recebido uma ligação de algum vendedor deles, né? E era verdade, na academia que eu trabalhava, que era maior, tinha a sala primeira da entrada da academia era a sala comercial mesmo, dos vendedores ali, né? Que parecia um vendedor de carro usado, os caras ficavam te catando, assim. Eu me lembro que uma vez eu fui perguntar horários de karatê para o meu primo e o cara tentava me vender, e eu trabalhava ali, mas era tanta gente, ele não tá nem, vem cá que eu vou fazer para ti um programa bem bom por 120 pila, né? Eu te faço então por 100, e o cara, tu não tá me ouvindo, pelo amor de Deus, só quero saber os horários das aulas, porque o esquema era esse, né? Claro, a aderência baixíssima, era atrás ali do Lindói, era no Lindói, ali atrás, uma rua atrás da Cis Brasil, era uma academia gigante, assim, para vocês terem ideia, aquilo ali antes de ser academia, era aqueles locais de futebol society, assim, tinha uns 4, 5 campos, imaginem o tamanho do ginásio, o galpão gigante que era, tinha mais de 50 esteiras para um lado, mais de 50 bicicletas ergométricas, e me disseram que tem agora umas academias bem grandes, assim, né? Não sei se era maior do que essa, mas até há algum tempo, certamente era a maior academia que Porto Alegre já teve. E era um mar de gente, assim, no horário de pico tinha mais de 50 alunos por professor na musculação. Aí, claro que eu sei como é que era, né? Dar aula para 50 alunos de musculação ao mesmo tempo, como é que tu vai ter qualidade, assim? Mas, assim, o que eu digo para os alunos, com esse exemplo, por exemplo, que eu vivi de vários outros, né? É que tem algo sempre que tu consegue fazer para começar. E queira ou não queira, com o passar do tempo, as coisas vão mudando. Eu vejo muita gente com o poder de transformar isso e que se mantém fazendo as coisas
no bastantão, né, como a Grace acabou de dizer, pô, é só tu ajustar cargas, por que tu vai fazer aquele modelinho que às vezes se aprendeu não sei onde, ou que muitas vezes as pessoas repetem porque se fazia assim e se mantém, e aí o cara começa a dar aula de personal e continua fazendo a mesma coisa, né? Quer ver uma coisa revolucionária que eu fiz nessa época mesmo, que eu fui depois deslocado para para uma sala de personal, que também era a maior hipocrisia, porque ia a namorada do dono, né? E os familiares dele ele botava no personal, o resto, não sei por que ele não deixava lá na musculação, né? Que era o seguinte, ó, né? É uma coisa clássica, o aluno entrava, eu fazia uma anamnese, né? A gente conversava um pouco, e só que eu dizia para ele, olha, nós vamos começar com algumas cargas mais de adaptação, e em 2 semanas eu vou te avaliar e a gente vai conversar e eu vou te fazer o plano de treinamento. Né? E esse plano de treinamento era revolucionário, assim, mas era a coisa mais simples do mundo, né? Eu brinco, não tinha nada demais, era só uma periodização. Eu mostrava 1 ou 2 folhas impressas, né? Que naquela época impresso era uma coisa legal, com uns 2 gráficos de umas cargas de volume, intensidade, de força, resistência, né? E os alunos vinham me falar, lá vem o teórico, os meus colegas, né? E os alunos, o que a gente via ao longo do tempo? Os alunos adoravam, né? Porque era o tal do contrato, assim, era o planejamento, era a proposta em cima da coisa individualizada. Parecia uma coisa do outro mundo, né, gente? Mas isso é só periodização, é só treinamento físico, né? Mas o que a gente via ao longo do tempo? Dava uma aderência maior, os alunos se sentiam dentro do projeto, sabe? Olha, eu tenho que ir para o meu treino porque eu tenho que atingir as metas, né? Do mês, do semestre, do macro, era coisas assim, ó, muito legais, era revolucionário. E só que colocando não tinha nada demais, assim, como o exemplo da Grace, né? Ela falando parece aumento, mas gente, muitas vezes na realidade como a gente vê a dificuldade dos alunos, dos profissionais mesmo que estão trabalhando com exercício fazerem essas coisas mínimas, ajustes de carga, aprendendo de locais diferentes, né? Mas aí que vem a questão, se conseguirem colocar isso num planejamento geral, é algo incrível, assim, né? E não deveria ser, né? Deveria ser algo muito básico, né? Então fica essa mensagem, assim, que tem como transformar essas realidades, né? Porque daqui a pouco o cara é personal, daqui a pouco coordena horários, turnos, e vai ter poder de investir em coisas com mais qualidade, até para nossa área da ciência do exercício, para não ficar naquele negócio de faz 50 minutos, faz tal peso, faz aqueles números mágicos, e parece que tu esvazia a importância dessas intervenções, né? Que na verdade não é bem assim, elas são muito ricas, né? A gente sabe do potencial que tem, né? Quem está trabalhando na realidade, tá? Então lembrem disso, e em todos os campos, né? Essa é outra mensagem que eu queria terminar a aula, assim, reforçando, né? Que não, quando o cara diz, não, mas isso aqui não me serve, lá vem o pessoal do treino, tomem cuidado, gente, porque vocês que estão no mundo real, esse discurso não é feito para vocês, né? Quem está no mundo real vai ver que o mundo é complexo, aquele corpo que está ali não adianta, e até na musculação, não adianta só entender da carga, né? Como os pesos ali que a Grace falou, vai ter que entender também das relações de motivação que esse aluno tem, de como é que eu vou trabalhar, qual é a história dele, isso tudo vai aparecer no treino. Né? Queira ou não queira, mas eu sou militar, eu sou do treino e nem olho para o aluno. Vai ver, quando aparecem esses casos, é aquela história que acho que eu já comentei em aula, é o aluno que dá com os burros na água. Né? As coisas não deram certo, os caras não me ouviram, não sei, o mundo é todo contra mim, mas também o cara não consegue entender coisas mínimas de demandas e competências que se precisa ter, né? Para realizar esse exercício. Tá? A periodização é uma Tá. ferramenta poderosa. Gente. Diga, Grace. Eu mostro até na tela do computador, na avaliação do paciente ou durante o atendimento, se ele tem alguma dúvida ou algum relato dele, a anatomia do corpo para que ele possa compreender o que está acontecendo com ele, porque na hora que a pessoa compreende, a adesão ao tratamento melhora. Exatamente, eu esqueci de dizer isso, a Grace lembrou bem, mas de manhã eu falei. Claro, na minha época era folha, assim, a gente não tinha muito, o computador não tinha tudo que era lugar, então eu imprimia num lugar lá, mas hoje em dia, meu Deus, tu tem os iPhone, tu tem os celulares, né, que tu mostra as curvas,
E tu pode fazer a coisa muito mais interativa, né? Bem como a Grace falou, não só as cargas de mostrar coisa, não precisa nem gastar papel, só tem que te organizar e ter como mostrar isso. Mas não só isso, tu pode mostrar mais coisa, né? Que de novo entra nessa ideia do contrato do aluno se sentir partícipe do processo, né? E colocar com ele, olha, tu tem alguns desequilíbrios musculares, provavelmente está nessa região, e aí tem de ferramenta o Google, né? Então é isso. Hoje eu digo, o limite é de conhecimento, não é de software mágico que faz coisas, não. Não, é de conhecimento, é o limite das coisas que a gente tem para usar. E tem muito mais à mão do que cada vez mais, né? Só que a gente vive esse dilema também, né? Eu sei que vocês vivem também, tem acesso a muita coisa ruim, né? Eu sou fã do Humberto Eco, né? Eu li quase todos os livros dele e assisti muita palestra. E faz uns anos atrás, ele já faleceu, né? Mas ele comentou que ficou famoso quando ele disse que uma coisa pesada, isso eu tinha que tirar da gravação, que a internet deu voz a milhões de imbecis, foi a frase dele, que pegou muito mal, né? Os pós-modernistas, quem está trabalhando com hipermídia, disse, lá vem o discurso conservador, né? Porque o Humberto Eco trabalhou sempre em jornais também, e o sentido da comunicação era muito forte disso, né? De passar pelos filtros dos jornais para vir a verdade para o povo e tal. E hoje a gente não vê, hoje a gente vê um caminho muito mais confuso, né? Tu tens a produção de conhecimento para tudo que é lugar e numa proporção enorme. Só que ele tem razão no fim das contas, né? A gente está vendo o produto disso assim que não está sendo bom. Ao invés de ter mais informação, a gente vê pessoas com mesmo a informação, o conhecimento já baixíssimo, mas a própria informação muito poluída, assim, né? A ponto de ter, por exemplo, num canal de televisão aberto, como é que diz, um comentarista político falando dos globalistas como se fosse um grupo minoritário estranho, assim, né? O papo do comentarista era esse, olha, os globalistas estão achando que existe injustiça no Brasil, injustiça racial, olhem que coisa, é bem coisa de globalista. E eu fiquei, não é possível. Não, porque eu pensei, não, deve ser aqueles loucos, né, que chamam e falam, não, o cara era comentarista do dia a dia daquele canal, né? Aí tu vê que tem, porque aí já é uma caso de prisão, né? Porque a pessoa envolveu a injúria racial, o cara, e está invertendo, não tem como se discutir nesse nível, né, científico, né? Aí era certo o Humberto Eco, deveria se cortar o microfone e ter um filtro, né? Antigamente tinha os seus erros, mas parece que o filtro era um pouco maior, né? A gente não ouvia as coisas como verdade num nível tão baixo como é hoje, assim, né? Nunca foi tão rasa a discussão, né? Então esse é o desafio de vocês até para o conhecimento, né? Eu tenho muito material, mas eu tenho que ser inteligente, eu tenho que saber quais são as raízes de conhecimento e acreditar um pouco nisso. Eu tenho que acreditar na ciência minimamente, porque se eu achar que esse mundo de globalistas foi o Galileu Galilei e mais um monte de louco acharam que o mundo era tudo uma conspiração, a gente está invertendo tudo, né, gente? Está invertendo tudo, assim. Eu acho que eu até já falei disso, né? Sugiro para vocês assistirem a palestra dele, traduzida, sobre os complôs no mundo, que ele detona, assim, o que tem de complô aí que os caras criam, né? E que a gente vê, eu já perdi o tempo para ver uns vídeos, né? Tudo bem, é vídeo de louco, né? O cara abre o YouTube e fala 1 hora. Não sei se vocês já viram a do terraplanista, que era o cara com a régua no Mar do Rio. Ele pegava a régua, ele dizia, gente, olha aqui, ó, ele botava uma imagem do mar, do rio, assim, era Niterói, uma coisa assim. Vocês estão vendo que a régua é reta e a linha do mar era reto, né? Ele botava assim, vocês estão vendo? Não existe curva aqui, gente. O mundo é plano. Me mostra, tá aqui, ó. Não, então eu vou agrandar. E ele fazia provas, né? E tem todas as estratégias loucas. E, meu Deus, tudo bem, o cara fazer um vídeo, um cretino, assim, fazer uma bobagem dessas, tá? Existe, né? Sempre existiu. Agora, o problema é quando vai para um canal nacional como comentarista político, né? Aí a coisa, aí já é um caso pior, assim, de sociedade, né? Que fica mais difícil, tá? Então o desafio de vocês também está nesse meio, de fazer os filtros, assim, e ter a ciência tá ali. Se vai trabalhar com biomecânica, não pega o blog do Joãozinho, do rei da biomecânica, até assiste, porque, sei lá, mas tenham que a ordem de hierarquia. Vão olhar lá a Sociedade Internacional de Biomecânica, o Carpes, por exemplo, que é meu colega lá de Uruguaiana, biomecânico de mão cheia, está sempre trazendo material de ponta do mundo inteiro, traduzido para o português. Vai lá ver o que estão produzindo. A Biomecânica do Esporte produz todo ano eventos com artigos de 4 folhas,
de qualquer atividade, assim, tem até cuspe à distância, você vê os caras estão estudando coisas, mas num nível mínimo, né, científico, assim, sobre, eu estou falando do meu campo, assim, que é mais específico, mas tem para tudo, assim, né, mas tem que achar os caminhos corretos, os canais mais seguros, assim, porque senão a coisa fica difícil. Gente, meu Deus, quanto tempo eu falei aqui. 13 e 10, né, estouramos o tempo, como já está ficando tradicional. Vou parar a gravação por hoje, gente. Eu já tinha parado tudo aqui de compartilhar.